Sim, está aqui, está pronto. Página de número 62. Nós vamos ter uma breve conversa sobre a origem da alma, né? Eu acho que é importante a gente ainda falar desses pontos aqui e inclusive encerrar nossa matéria. Semana que vem, em nome de Jesus, nós iniciaremos outra aí que acredito que vai ser também proveitosa e interessante. Eu nem perguntei aos irmãos se nós tivemos acho que 6 aulas, né? E eu nem perguntei se, quer dizer, tinha que perguntar hoje mesmo, né? Está encerrando, né? Se foi proveitosa, se esclareceu nos pontos que a gente tentou abordar, se para vocês foi mesmo. Foram 7 aulas, como a de hoje, né? Se para vocês foi assim esclarecedor, se ficou algum ponto ainda que vocês queiram que eu ainda trate nesse último momento que a gente tem essa matéria, a respeito do que nós falamos, nenhuma dúvida, tudo esclarecido. Todas as dúvidas, 62 capítulos. Aproveitem, é agora as perguntas, que talvez a gente não volte mais em alguns pontos no curso todo, né? De repente é só essa matéria mesmo que a gente vai tratar algumas coisas. Então aproveitem hoje, a gente tem ainda mais um período, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão pensando, tá bom? A página de número 62 está lá falando a respeito da origem da alma, né? E, aliás, eu vou na página 60, tá, irmão? Só para dar uma lida aqui breve e a gente depois parte para 62 e em diante. Mas são, na verdade, as teorias sobre a existência da alma, né? E na página 60 tem lá, teoria do pré-existencialismo. Todos acharam, hein? Teoria do pré-existencialismo. De acordo com essa teoria, as almas já tiveram uma existência separada, consciente e pessoal, em um estado prévio, que havendo pecado nesse estado pré-existente, elas são condenadas a nascer neste mundo em um estado de pecado e em conexão com o corpo material em algum ponto do começo do seu desenvolvimento. Muitos acham que os discípulos de Cristo foram influenciados por essa ideia quando disseram a respeito do homem que havia nascido cego, daquele lá do João capítulo 9, né? Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascessem cegos? Apesar dessa visão pré-existencialista ser defendida por alguns filósofos, tais como Platão, Sócrates e grandes nomes do cristianismo, tais como Orígenes, né? E outros mais, nunca foi incorporada pela fé cristã. Observemos algumas posições. Então vai falar sobre Platão. Platão ele vai falar que Platão, filósofo, vocês já sabem, né? Ele vai dizer que a alma ela é pré-existente, ou seja, a alma existe no mundo das ideias e aí o corpo na verdade é o aprisionamento da alma, né? Então esse corpo na verdade aprisiona a alma, mas a alma ela existe, ela é pré-existente. Isso é uma ideia de Platão, não é bíblica, tá bom? Só aqui, e alguns ainda na teologia pensam nisso, que a alma ela existe em algum lugar e quando vai nascer uma pessoa, então Deus aí envia a alma na vida, né? na concepção, alguma coisa assim, mas ela existe antes, não é bíblico isso, tá? Não tem apoio bíblico essa questão. As almas existem no céu, alguma coisa assim. Então isso é uma ideia mais filosófica, mais um filósofo mesmo, Platão, né, e depois até o próprio Sócrates, mas isso não é bíblico, mas infelizmente alguns ainda na teologia pensam assim. Isso entraria mais no lado do espiritismo, né, ou não? Se você vê assim. Na verdade, Kelly, eu nem me lembro como que o espiritismo pensa a respeito desse ponto. Não, a questão assim, talvez você está pensando porque existe a reencarnação, mas a reencarnação ela nem fala, que eu me lembro agora, exatamente se a alma existe ou não existe antes, né? O que a encarnação vai falar, a doutrina da reencarnação, melhor dizendo, vai falar que quando a pessoa morre, ela encarna em outra pessoa, que tem um ciclo que ela tem que completar, né? Até chegar no estado de perfeição, que chama de nirvana, né? Então, atingir o nirvana, não precisa mais estar retomando esse processo, que eles chamam de karma, né? Então esse karma onde a pessoa precisa ainda pagar algum pecado, sofrer alguma coisa que não sofreu na outra vida, então reencarna na vida de alguém. Então essa doutrina espírita, né?
que vai falar isso. Então esse processo chama-se de samsara, na verdade, e ele vai cumprir o seu karma, né, que é o seu sofrimento, até atingir o dharma. E atingir o dharma, então, entra no nirvana, onde é o estado, então, de perfeição. Isso é a doutrina espírita. Mas aí eu não sei se eles falam a respeito do que a alma existe antes. Que aqui eles falam da migração da alma no sentido desse processo. Mas não sei se encaixa aqui não. Então a reencarnação é uma doutrina que também não é bíblica, né? A Bíblia fala da encarnação, ou seja, onde a alma, né, do ser humano ele encarna, ou seja, ele precisa de um corpo físico e também não tem possibilidade desse contato com os mortos, que é o caso também do espiritismo, né? Sobre as entidades, aquela coisa toda. Então essa doutrina ela é espírita, não tem base bíblica nenhuma também. Eles pegam lá um texto de Samuel, mas a gente acho que até já falou que é totalmente fora do contexto, né? Inclusive eu tenho até um videozinho bem curto falando sobre essa Samuel. Aí se era Samuel ou se não era Samuel, não sei se vocês já viram, mas tem esse videozinho meu aí. E o que acontece? Então esse ponto ele não é bíblico, né? Não há nenhum texto bíblico que venha mencionar isso. Na página 62 tem lá objeções ao pré-existencialismo, ou seja, são argumentos que vão falar contra aí essa ideia que as almas existem antes de todas as coisas. Objeções ao pré-existencialismo é absolutamente vazia de bases bíblicas e filosóficas, e pelo menos em algumas de suas formas. Baseia-se no dualismo de matéria e espírito, como ensinado na filosofia pagã, fazendo da ligação da alma com o corpo uma punição para a alma. Faz realmente o corpo uma coisa acidental. A alma estava inicialmente sem o corpo, recebendo posteriormente. O homem era composto sem o corpo. Isso elimina virtualmente a distinção entre o homem e os anjos. Destrói a unidade da raça humana, pois presume que todas as almas individuais existiam muito antes de entrarem na vida presente. Elas constituem uma raça. Então a gente percebe que é uma doutrina que no ensinamento que não tem base bíblica nenhuma, né? Essa questão, tá bom? Só vou dar uma pincelada em cada um aqui, depois a gente pega alguns pontos. Então aqui, ó, teoria do criacionismo, na página 63, estão acompanhando aí? Teoria do criacionismo. De acordo com esta escola, a alma e o espírito são criados por Deus e agregados ao corpo do minúsculo ser, no momento do ato gerativo, ou seja, na concepção, lá, né? Quando o esperma entra no óvulo e começa a geração ali, ou ao longo do desenvolvimento fetal, ou ainda no dia do nascimento. O criacionismo não deve confundir-se com a teoria pré-existencialista, olha só, a qual preconiza que as almas e os espíritos foram criados antes da geração humana e ficaram à espera de corpos que lhes fossem preparados para a sua agregação. O criacionismo, ao contrário, ensina que Deus cria um espírito para cada corpo. Olha que coisa interessante, no momento da geração. Entre os adeptos da teoria do criacionismo estão Ambrósio, Jerônimo, Pelágio, Anselmo, Aquino, né, o São Tomás de Aquino, e a maioria dos católicos romanos e luteranos. Pontos favoráveis ao criacionismo, página 63. O relato original da criação indica marcante distinção entre a criação do corpo e a alma. Aquele é tomado da terra, ou seja, o corpo, ao passo que esta vem diretamente de Deus, ou seja, a alma, né? Essa distinção se mantém através de toda a Bíblia, onde o corpo e a alma não somente são apresentados como substâncias diferentes, mas também como tendo origens diferentes. E aí a gente vê o Eclesiastes 12:7, que diz que quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó, né? De onde veio, o espírito também volta a Deus, de onde também veio. E aí a gente percebe essa distinção clara. Ou seja, o criacionismo já é uma doutrina, já tem uma base bíblica, tá certo? Ou seja, quem cria o espírito é Deus. Zacarias capítulo 14, verso 1, livro de Zacarias, profeta menor. Zacarias, capítulo de número 1. Não, capítulo número 14, verso 1. Capítulo número 14, Zacarias, versículo de número 1. Se não me falha a memória, vai dizer aí que Deus então faz isso, né? Deus, ele cria o espírito do homem dentro dele. Então a gente já percebe que tem uma base bíblica para
a gente pensar aí nesse criacionismo, né? Ou seja, no ato da fecundação, ou em algum momento ali da fecundação, Deus ele cria, não é que tinha lá no céu, é que ele cria lá, gera o espírito do homem dentro dele. Não é isso que está escrito, Zacarias 14:1? Alguém lê, por favor? Não é 14:1? Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Não, então não é 12:1. Leia antes o 12:1 e confirme. Se é, não precisa ler, né? Se não for. É o 12:1? Não é possível? Isso, Marinha. Então leia aí, por favor. Texto da palavra do Senhor sobre Israel. Isso. Fala o Senhor, o que estende o céu e que afunda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Isso, então tá claro aí, né? Então Deus forma o homem aí, ou cria, né, o espírito do homem dentro dele. Vamos continuar a leitura aqui na parte B, ó. É claramente mais coerente com a natureza da alma humana. A natureza imaterial e espiritual e, portanto, indivisível da alma do homem, geralmente admitida por todos os cristãos, é expressamente reconhecida pelo criacionismo. Evita perigos latentes na área da cristologia, na verdade, né? Não, mas é cristologia, acho que é um erro de digitação. E faz maior justiça à descrição escriturística da pessoa de Cristo. Ele foi verdadeiro homem, possuindo verdadeira natureza humana, corpo real e alma racional. Nasceu de mulher, fez-se semelhante a nós em todos os pontos e todavia sem pecado. Diversamente de todos os outros homens, ele não participou da culpa e corrupção da transgressão de Adão. Isso foi possível porque ele não compartilhou a mesma essência numérica que pecou Adão. O Salmo 127, verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Isso indica que não só a alma, mas também toda a pessoa da criança, incluindo o seu corpo, é dádiva de Deus, não é? Então, o ser humano é dádiva de Deus, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Não é possível conceber que a mãe e o pai sejam somente eles responsáveis por todos os aspectos da existência do filho. Disse o salmista no Salmo 139, verso 13: tu me teceste no seio de minha mãe. Não é literal, é poético, tá, irmão? Então, entenda aí. Quando diz seio, não é seio, mamilos, né? Ou seja, dentro da mãe. A gente precisa interpretar o negócio correto, né? Isaías 42:1, o profeta afirma que Deus dá fôlego às pessoas da terra e espírito aos que andam nela. Então é Deus que é o responsável, não é somente os pais que geram isso. Objeções ao criacionismo. O criacionismo não pode explicar os fatos dos filhos se parecerem com os pais nos aspectos intelectuais, espirituais, tanto quanto nos físicos, né? As referências que falam de Deus como Criador da alma dão a entender criação imediata. Deus é, com igual clareza, mostrado como Criador do corpo. Aí tem o Salmo, Jeremias, por exemplo, que o próprio Deus disse para Jeremias, né? Antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, aquela coisa toda, te dei as nações profeta. E nem por isso interpretamos isso como se significasse criação imediata, mas sim mediata, ou mediano, né? Não explica a tendência que todos os homens têm de pecar, ou Deus deve ter criado cada alma em uma condição de pecaminosidade, ou o simples contato da alma com o corpo deve ter o corrompido. No primeiro caso, Deus é o autor do pecado, e no segundo, o indireto. Tudo isso prova que a teoria da criação é insustentável, segundo a opinião aqui. Aí tem a terceira opinião, que é da teoria traducionista. Traducionista, o que quer dizer isso? O termo traduciano, ou traducionista, provém do verbo latino, traduzere, quer dizer, levar ou trazer por cima, né? Transportar, transferir, tá certo? Seria a tradição no sentido de passar para frente, irmãos. Esse é o sentido, tá bom? Então, a tradição, aquilo que a gente leva para frente, né? Aquilo que a gente transfere. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma como todo ao corpo, o que ambos são propagados da parte dele para a geração natural. A gente vai explicar isso aqui um pouquinho. Em outras palavras, Deus outorgou a Adão e Eva os meios pelos quais eles e todos os seres humanos teriam descendentes à sua própria imagem, perfazendo assim a totalidade da pessoa material e imaterial.
Essa teoria baseia-se na Bíblia, que parece apresentar esse pensamento através de vários dos seus textos. E aí a gente vê os textos aqui de Gênesis e tal, a gente depois lê um outro. Que fala do término e a obra criativa de Deus. Nos fala da origem da alma de Adão, enquanto que os versos 21 e 23 menciona a origem da alma de Eva. Outros textos são, no caso aqui, que Deus sopra, né, no nariz, aí, nas narinas do homem, fôlego de vida. O traducionismo se baseia ainda na hereditariedade do pecado de Adão e na hereditariedade de traços mentais, físicos e morais que os filhos têm dos pais. Na igreja primitiva, Tertuliano, outros mais aí, teólogos, eram traducionistas. Desde os dias de Lutero, o traducionismo tem sido um conceito geralmente aceito pela igreja luterana. Entre os reformados calvinistas, né, tem um apoio aí do H.B. Smith e Shedd, ou Russell Shedd, né? Strong, outro teólogo muito importante aí, que a gente tem referência, né, hoje ainda, também tem preferência por ele, ou seja, por essa teoria. Os pontos favoráveis do traducionismo: pela descrição bíblica, segundo o qual Deus uma única vez soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e depois deixou que o homem produzisse essa espécie. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão, desde que se diz que ela foi feita do homem, e nada se diz acerca da criação da sua alma. Deus cessou a obra de criação depois de haver feito o homem. As escrituras afirmam que os descendentes estão nos lombos dos seus pais. Aí tem os textos aí, né? Tem um apoio na analogia da vida vegetal e animal, em que o aumento numérico é assegurado não por um número continuamente crescente de criações imediatas, diretas, mas pela derivação natural dos novos indivíduos em um tronco paterno. Eu não vou me estender muito, irmão, aqui, depois eu vou explicar aqui o que diz, tá? Porque a gente vai lendo, né? Às vezes não vai dando muita clareza. Só deixa eu falar sobre as objeções aqui do traducionismo no 9.4.2. Acharam aí? Leitura? Parte do pressuposto de que depois da criação original, Deus só age imediatamente. Depois dos 6 dias da criação, a sua obra criadora cessou. Continua a criação de almas, diz lá o teólogo. É incoerente com a relação de Deus com o mundo. Pode-se, porém, levantar a questão: que será então da doutrina da regeneração que não é efetuada por causas secundárias? Geralmente se alia à teoria do realismo, uma vez que o único modo pelo qual pode explicar a culpa original. Fazendo isso, afirma a unidade numérica da substância de todas as almas humanas, posição insustentável. Também deixa de dar uma resposta satisfatória à questão: porque os homens são responsabilizados somente pelo primeiro pecado de Adão e não pelos seus pecados subsequentes, nem pelos pecados dos seus outros antepassados? É contrária à doutrina filosófica da simplicidade da alma. A alma é uma substância puramente espiritual que não admite divisão. Bom, irmãos, deixa eu só explicar em outras palavras mais compreensíveis, né? Pelo menos eu vou tentar. O criacionismo, a gente entende que ele é bíblico, no sentido que tem lá os textos e é uma coerência bíblica. Só que também nos explica algumas dificuldades, né? O traducionismo, ele também é bíblico, mas ele também nos explica outras dificuldades. Então a gente está lidando aqui com aquilo que vai para além da nossa capacidade, inclusive, de compreensão, porque ninguém sabe ao certo. O próprio Salmo 139, o salmista, ele diz que quando foi pensar nessas coisas, isso que a gente está falando, como que se dá a concepção da vida? É isso que a gente está discutindo, né? Onde é que começa a vida? Onde é que é gerada essa vida? De onde vem a alma? De onde vem o ser humano em si? A gente não está falando do corpo. O corpo a gente sabe, é gerado a partir do encontro do esperma com o óvulo, né? Então essa semente gera também, como se formam esses ossos, né? O Eclesiastes, no capítulo 11, vai questionar isso, né? Vamos ler o texto lá, que eu acho muito interessante. Eclesiastes, capítulo número 11. Eu acho muito, quando o Salomão está questionando aí de toda essa questão da vida, né? Aquela coisa toda da futilidade da vida, de alguns mistérios, algumas coisas inexplicáveis, e aí ele vai falar então sobre essa complexidade também
como se formam os ossos, né, no ventre do que está grávida, que é o 11:5, Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, duas coisas misteriosas: o caminho do vento, quem é que sabe? O circuito que o vento faz. Mas o vento não é uma... Porque a gente tem a ideia que assim, tem uma coisa que é desgovernada no mundo, é o vento, né? Não é? O vento sopra para um lado, sopra para o outro, não. Mas o próprio Eclesiastes, no capítulo 1, vai dizer que o vento, ele tem um circuito, ele tem uma rota, ele tem um caminho que percorre a terra. Olha que coisa interessante. Então, essa criação não é um desgoverno. Nada aqui é desgovernado. O homem interferiu, o pecado interferiu e desajustou algumas coisas. Mas na criação de Deus, tudo é proposital. A gente já estudou isso, lembra? Tudo tem uma finalidade, que a gente chamou de teleologia, né? Ou seja, tudo tem uma finalidade, um propósito. Tudo, mas é tudo que foi criado por Deus tem lá a sua finalidade. Deus não criou um negócio assim, não tem propósito nenhum. Vou criar, por que eu vou criar? Sei lá, vou criar, ele criou. Não é assim, né? A gente é assim, bagunçado, a gente sem propósito, a gente faz as coisas sem objetivo. Tem coisa que a gente faz e ninguém nem sabe por que foi feito, nem a gente que fez sabe. Não é feito sem propósito nenhum. Vai assim, fazendo, né? Sem objetivo. É por isso que a gente nem sabe, às vezes, aonde quer chegar. Vai levando a vida. É a teoria ou é a teologia do sambista, né? Deixa a vida me levar, e vai levando, irmão. E a gente não sabe para onde vai, como vai, não tem objetivo na vida, não tem propósito na vida. Aí não avalia nada também, né? Não faz balanço da vida. Tem que fazer um balanço da vida. Não tem? A gente precisa parar assim de quando em quando e falar: opa, o que foi feito de tal ponto até tal ponto? E o que deu errado? O que eu preciso consertar? Isso é saudável fazer, inclusive de quando em quando, né? Todo dia também fica meio difícil, mas a gente precisa pensar como que a gente está vivendo a vida, né? Como que a gente está... Mas deixa eu voltar para cá, que eu sempre quero aplicar um negócio prático, que aliás é o que interessa para a gente, né? Aprender teoria e trazer isso para o chão da fábrica da vida, não adianta não. A gente fica, como diz um amigo meu, a gente fica com a cabeça obesa, né? Mas um coração raquítico. Então o que acontece? Voltando aqui. Então, duas coisas que o Salomão fala, que a gente não sabe: o caminho do vento e como se formam os ossos no ventre daquele que está grávida. Então isso é um mistério. O Salmo 139 então vai questionar isso, né? Como ele falou assim: quando eu começo a pensar sobre essas coisas, isso para mim é maravilhosíssimo. Não tem como pensar como que Deus no ventre da minha mãe já estava me tecendo. Ele vai até falar outra palavra, entretecendo, né? Ou seja, é igual você faz um tecido, não tem as urdiduras? É urdidura que chama, né? Que são aqueles tecidos entrelaçados. Então ele vai usar esse termo, como se constrói, né? Como se tece esse tecido na urdidura, como vai se construindo. Então Deus vai fazendo isso com o nosso corpo. Então isso para ele foi um negócio assim, não tem como a gente pensar um negócio desse. De onde saem os ossos? De onde saem os órgãos? Eu estava até assistindo essa semana um vídeo, minha irmã está grávida, e a gente estava lá e falou que era menina, e eu coloquei lá no YouTube um vídeo do neném sendo gerado, da formação todinha. Semana a semana, né? Assim, todinha assim, aí o vídeo, e aí você olha assim, você fala assim: meu Deus. E eu fiquei olhando mesmo, e de repente o coração já começa a bater, já começa a não sei o que, depois vem tudo perfeito. Meu Deus! Vai surgindo do nada. Do nada, assim, na forma mesmo que eles fazem o vídeo, né? É uma coisa assim... Que é o processo biológico e científico mesmo, né? Então você vê aquele girinozinho... Eles falam, né? No começo parece isso, de repente já vai criando as perninhas, o negocinho vai se... Nossa! No ultrassom do Davi, ele tinha o tamanho de uma azeitona. Né? A azeitona é uns 5 centímetros, não é isso? 5 centímetros. Você já via todo o formato de uma criança. De uma azeitona, isso aqui, ó. É isso aqui, irmãos, ó. Azeitoninha 5 centímetros. Já tinha um formato, cabeça, os pés.
E aí esse processo todo, então, dentro daquele girinozinho, né, já tem toda essa questão e vai se desenvolvendo numa perfeição, numa complexidade, numa harmonia, num funcionamento perfeito. De vez em quando eu me pego pensando em algum órgão do meu corpo, do meu. Falo, rapaz, esse negócio pode parar não. Mas como que esse negócio vai funcionar aqui 50, 60, 70, 80 anos? Enquanto eu viver, né, eu fico maravilhado pensando em mim, no meu corpo e pensando nessa questão. Eu fico assim, nossa, né? Rapaz, mas o negócio funciona ali todo dia, toda hora. A bexiga, por exemplo, né? E enche e esvazia, e enche e esvazia, e enche e esvazia. Né? O estômago, o intestino delgado, grosso, aquela coisa toda, o pâncreas, o baço, né? O apêndice, que é o lixinho lá, o lixinho do corpo, e o pulmão, os alvéolos pulmonares. E eu fico pensando nas cavidades craniana, torácica e abdominal, onde estão alojadas as vísceras. Eu fico pensando nos 208 ossos que nós temos, todas as juntas e tal. E, nossa, a epiderme, né, os músculos, tendões e tudo mais. Eu fico maravilhado, irmãos. Eu falo assim, nossa, que coisa assim extraordinária, impensável, inimaginável. Né? Ou seja, é Deus que vai criando, é o milagre da vida. O maior milagre que existe nessa existência, irmão, é a vida humana. A sua formação, na sua perfeição, na sua complexidade, né? Ela é uma coisa assim que não tem como o ser humano pegar, estudar mesmo o corpo humano, a sua complexidade, como que funciona isso, como que isso é um negócio assim fenomenal mesmo. Mas aí a questão então que a gente percebe é que quando a gente começa a pensar nisso, foge da nossa capacidade, irmãos. Não tem como. Como se dá isso? Não se sabe o certo. Agora a Bíblia, ela sustenta então essas duas possibilidades de Deus criar então o espírito, né, dentro lá no feto, no ato da geração, alguma coisa assim, ou também essa possibilidade que Deus deu ao ser humano, ou seja, o primeiro casal, já estava contido lá no primeiro casal essa capacidade, e automaticamente todos nós, né, irmãos? Todos nós. Essa capacidade de gerar o ser humano. Tá certo? Então alguns pensam que a própria vida, o espírito, a alma, está na capacidade do esperma mesmo. O esperma contém isso. Mas é lógico, o esperma, aquele esperma que fecunda, não é acho que são 60 milhões de espermas, né? Quando o homem ejacula, né? Já sai conversando com o outro, né? Se não estou errando muito, quando o homem ejacula, são 50, não sei se são 60, não estou confundindo com outra coisa, 50 milhões de espermatozoides, irmãos. 50 milhões de espermatozoides, quando o homem ejacula. Olha só, é muita coisa. Mas aí aquele que fecunda, então nesse está a capacidade, né? E é um negócio tão interessante, porque em 50 milhões é só um que vai lá mesmo, né? Até nos gêmeos, né, Maíra? Você deve saber bem desse negócio, né? Sim. Você deve saber melhor do que a gente, né? Porque não são dois que entram, entra um, só que se divide, né? Então é um negócio muito interessante. Olha que coisa linda, né? Sim. Então, olha que coisa interessante. Talvez, por esse motivo que os gêmeos são tão ligados, né? Porque eram um só, na verdade, né? E aí se dividiram. Então, o que acontece? A gente percebe que é uma perfeição tão grande. Por que fui eu que entrei ali no óvulo da minha mãe e não foi os 49.999.000? Olha que coisa linda, irmão. E a gente já vai pensando nessa... E somos gratos a Deus, porque fomos nós. Eu tenho uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, muitos anos. Nós nascemos porque vencemos. Nem nascemos para vencer. Nós nascemos porque vencemos. E já começa, eu já contei, já comecei a mensagem, inclusive, contando na corrida da vida. Nós vencemos. Nós somos os vencedores dentre os 50 milhões. Né? Então eu já nasci porque venci. Então eu já sou propenso a vencer na vida. Porque Deus já me trouxe essa existência e não os 49.999.000. Glória a Deus por isso. Né? Então nós estamos aqui. Olha só que coisa linda, não é? É forte, Brasil. É forte. Então são as duas possibilidades que nós temos, irmãos, tá? Tanto essa ideia do que a capacidade Deus colocou no homem, no ser humano, de gerar vida,
Mas enfim, último, lógico que é Deus que é o autor disso, né? Porque não tem, o homem não cria nada na verdade. Se o homem gera é porque Deus deu essa capacidade para o homem gerar. Então, o fim último é Deus que é o autor da vida, não é o homem. É Deus que é o autor da vida. E colocou essa semente, esse poder, essa capacidade no homem, segundo então essa opinião do traducionismo, tá certo? Ou seja, o homem vai passar. Inclusive, irmãos, é muito interessante, porque nessa semente está aí as características do homem pecaminoso também, que vai gerar outro quê? Outro homenzinho, outra mulherzinha, outro ser humaninho, né? Pecaminoso, porque traz no bojo, traz lá dentro todas essas características, porque ele está gerando o que ele é, né? Então, o perfeito, o espírito perfeito, a alma perfeita, o ser humano perfeito, foi lá o Adão, foi lá o casal. Aquele sim, Deus olhou e disse: esse é bom, esse aqui está 0 quilômetro, né? Esse aqui está perfeito. Aí o pecado entrou, então o Adão agora só consegue produzir também, ou reproduzir, ou gerar homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, que somos nós somos esse Adão, né? A gente é fruto, a gente é resultado desse Adão. Tanto é que eu disse, acho que na primeira ou segunda aula que nós tivemos essa matéria, que Deus não nos criou, nós não somos criação de Deus. Deus só criou o primeiro casal. Todos nós somos resultado dessa multiplicação, não é? Eu fui criado por Deus. Fica assim não, você é criado por Deus. Você é feinho, mas é criado por Deus. A gente vai, né, tentar corrigir os complexos de inferioridade que tem. Você é criado por Deus. Não, Deus disse: não, eu não criei não, você não. Eu não criei. Você é parecido com Deus. Eu disse: não, comigo não é não. Eu não estou falando por causa da estética, irmão. Mas não, eu criei o Adão, eu criei aquela perfeição. Deus criou a perfeição. Deus não nos criou, irmão. Nós somos imperfeitos. Deus criou o Adão perfeito. Nós somos o resultado, então, e infelizmente o resultado desse Adão depois do pecado, porque se fosse antes estava tudo certo. Aí Deus falou: não, vocês todos aí são resultado da minha criação, mas não é. Nós somos resultado da criação ou da geração de Adão. Né? Mas tudo bem. Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito da matéria? Nós falamos até aqui sobre a alma, tranquilo. Se cair na prova, então, esses negócios, está tudo certo, né? Amém. Não tem mesmo, não? Vou encerrar essa curta reflexão, pensamento que nós tivemos.